Degustando Conversas. Oferecimento Visan. Rede Compra e Supermercados. E Paraíba de Prêmios. Olá, sou Fábio Maia e hoje recebo um convidado todo especial que vai preparar a receita para mim e para você de casa. Começa agora mais um Degustando Conversa. Assista! Hoje recebemos um convidado todo especial que irá preparar 2 receitas de naturalidade espanhola: salmorejo cordobês e vieiras gratinadas. Tenho certeza que com algumas dicas podemos incrementar novidades na nossa cozinha. Tem entrevista com Flávio Romero e muito mais. Começando agora, aqui no Degustando Conversas, na TV Borborema. Hoje recebo no nosso estúdio o professor Flávio Romero, que vai preparar 2 receitas para nós. Obrigado, Fábio, pelo convite. Hoje nós vamos preparar 2 receitas: vieiras gratinadas e salmorejo cordobês, que nós vamos precisar nestas receitas de... Então, nas vieiras gratinadas, nós vamos utilizar 200 gramas de vieira, 1 dente de alho, 1 ou 2 folhas de louro a gosto, 1 tomate, 1 pimentão e 1 cebola. E para gratinar, nós vamos utilizar pão ralado e queijo parmesão a gosto. Sem esquecer o azeite, o leite de coco e o conhaque também a gosto. Para os utensílios, nós vamos utilizar apenas uma sartém ou uma frigideira e 1 colher. Para o salmorejo, nós vamos utilizar meio pão italiano sem casca, 4 tomates, azeite, 150 gramas de azeite, mililitros de azeite e sal a gosto. E para decorar, nós vamos utilizar ovos de codorna e Ramon Serrano. Utensílios, liquidificador. Bem, a convite de Fábio Maia, nós vamos hoje fazer 2 receitas que costumeiramente faço em casa para os amigos e amigas. Primeiro delas, a vieira gratinada. Vamos cozinhar? Então, nós vamos começar colocando o azeite para aquecer. Essa receita, vamos agregar agora a cebola, e é importante dizer que essa receita de vieiras gratinadas, vieiras é um molusco bivalve, que é muito conhecido no mundo inteiro, em diversos oceanos, mas que foi associado à gastronomia mais recentemente, sobretudo aqui no Brasil. É um prato, um molusco requintado, e que de certa forma, por ser um molusco requintado, ele tem um custo relativamente alto. Razão pela qual, quando eu me proponho a fazer essa receita, eu também aviso as pessoas que pode ser substituído por outros moluscos. A exemplo de polvo, que é mais comum na nossa região, né? O marisco, sururu. Então, de certa forma, há uma mudança um pouco no paladar, mas todos ficam muito saborosos porque a base da receita é a mesma. Então, uma vez que a cebola já está transparente, nós vamos agregar o alho. Sempre levando em consideração aquela dica de que primeiro a gente cozinha a cebola para depois agregar o alho. E vamos colocar a folha de louro. E certamente essa quantidade varia muito a depender do gosto da pessoa, né? Algumas pessoas que gostam mais de mais alho, a comida um pouco mais picante com o alho, acrescenta mais alho. Isso fica à disposição do gosto da pessoa, né? Agora nós vamos, na medida que está dourando, nós vamos colocar o conhaque, que também é algo que
varia muito, tem que deixar o álcool evaporar. E vamos deixando aqui. Depois agregamos o tomate, que tanto eles podem ser em pedacinhos pequenos, e também o pimentão, como a depender da proposta, também se pode fazer no mix. Da mesma forma que se ralou a cebola, também pode passar no processador o pimentão e o tomate. Bem, enquanto isso aqui vai tomando o tempero, nós vamos agregar a vieira. Agora é ter paciência, né? Esperar que ela cozinhe. E aí você vai, após agregar a vieira, você vai temperar, né? Você vai temperar com a pimenta, que é importante destacar que esse ingrediente também depende do gosto, do paladar de quem está se propondo a fazer, ou para quem se está propondo fazer, né? Então você tem aqui a pimenta, né? E o sal, que também é importante não colocar muito sal, deixar para ajustar no fim, se houver necessidade. Bem, aqui você vai deixando os ingredientes tomarem sabor juntos, harmonizar aqui. O tempo de cozimento depende da vieira, ou seja, algumas cozinham mais rápido, outras cozinham com menos tempo. Agora, o interessante, eu sempre me baseio no pimentão. Como o pimentão ele demora mais a ficar macio, então eu sempre presto atenção ao pimentão, porque geralmente quando o pimentão está macio, a vieira também já está. E aí depois que ela está no ponto, que você já percebeu que ela já absorveu os temperos, os ingredientes, então você vem com o último ingrediente dessa parte, que é o leite de coco, que é exatamente o toque brasileiro, porque as vieiras gratinadas na Espanha se faz normalmente sem leite de coco. E aqui no caso a gente agregou um ingrediente brasileiro. E também eu gostaria de destacar que eu já vi outras pessoas fazendo essa receita agregando um pouco de dendê, porque aí você mescla esses dois componentes que são mais da culinária. Apesar do coco ser muito utilizado na Ásia, né? Recentemente eu estive na Tailândia e fiquei impressionado com a utilização do coco na gastronomia. Muito impressionado. Bem, aqui é só ter paciência e deixando cozinhar. E aí vocês poderiam pensar, e agora? Como é que se vai rechear a conchinha com esse caldo tão mole, né? Então esse é exatamente o detalhe de se agregar no momento certo o pão ralado para engrossar e sustentar o caldo dentro da concha, que é a conchinha do próprio molusco, a conchinha da vieira. Então nós vamos agregar agora o coentro e a cebolinha. Dá mais uma mexidinha. Dá mais uma mexidinha. Então veja a consistência que está. E aqui nós vamos agregar o pão, né, que é exatamente para poder ir engrossando e sustentar a massa. Porque se você for colocar desse jeito na concha, não fica, né? Não sustenta, ele escorre. E também ter o cuidado de também colocar para cozinhar um pouco, né? Porque ainda que o pão seja pão amanhecido que você utilizou,
tem que dar também uma cozinhadazinha, porque senão fica com aquele gosto só de pão, predominando pão, né? E as pessoas perguntam, qual é a consistência? A consistência é a consistência que segura na colher, né? Feito isso, nós vamos ver como é que está o bechamel, que é importante dizer que o bechamel tem que ser bem ralinho, não é bechamel duro. Bem, o bechamel é um molho branco, é um molho básico, usado bastante na gastronomia, né? E que é feito basicamente com manteiga, farinha de trigo, leite, noz moscada, sal a gosto e pimenta também a gosto. Então é um molho branco básico que se usa para massas, se usa para gratinar, enfim, tem uma utilidade na gastronomia infinita. O bechamel é um molho branco, né, que recebe esse nome bechamel, que é o nome francês, mas na verdade é um molho branco, né, que se agregou valores como noz moscada, pimenta, é um molho branco mais refinado. Então aqui nós temos as vieiras, certo? Nós temos a base já pronta e aqui é simplesmente ter cuidado para não colocar junto com a concha a folha de louro, né? Porque alguém pode ser sorteado com a folha de louro aqui. E aqui você vai colocando de tal forma que não encha demais. Por que não deve encher demais? Porque aqui ainda vai uma camadinha fina de bechamel e uma camadinha fina de pão ralado e uma camadinha fina também de queijo parmesão. Então tem que colocar de tal forma que certamente a vieira, ela cai muito bem com vinho branco, né? Por ser molusco, mas também cai muito bem com uma cervejinha gelada. Né? Se for com polvo, para quem gosta de uma caninha também. Aqui nós vamos colocar o molhinho bechamel em cima, que cubra toda a camadazinha. Tendo cuidado para não escorrer, não é? O pãozinho, do mesmo jeito, para segurar, sobretudo nas bordas, o líquido da vieira. E o queijinho. Essa mistura de sabor é interessante porque você tem o molho, o bechamel, que dá um saborzinho especial por conta da noz moscada e da pimenta, sobretudo. E a receita também é interessante por conta da história do leite de coco, né? Nós vamos começar agora a fazer o segundo prato, a partir do convite feito por Fábio Maia, que é o salmorejo cordobês, que é uma sopa, um consumê, extremamente utilizado na região de Andalucia, mas a origem foi no califato dos árabes em Córdoba, chamada a Sultana da Espanha. Então nós vamos colocar primeiro os tomates, e a quantidade, o importante é ajustar a consistência,
que isso é o que nós vamos mostrar no final, né? O que vai dar a consistência é a mistura do tomate com os demais ingredientes. Tomate, miolo de pão. O pão italiano, como eu falei anteriormente, ele é utilizado para essa base, mas com um detalhe. Eu notei diferença entre a massa do pão italiano do Brasil e o que a gente encontra lá na Espanha. Algumas vezes é preciso ajustar a massa para dar consistência, por isso que eu deixei aqui estrategicamente alguns pães de forma, né? Pães de forma, para ver se é necessário agregar ou não. Vai depender da consistência que a gente conseguir no liquidificador. Coloquei azeite, né? E coloquei o pão e coloquei também um dente de alho. Aqui eu vou colocar o sal, para a gente ajustar o sal. Eu costumo dizer que o salmorejo é uma sopa ou um consumê que, como repeti para vocês inicialmente, é muito utilizado em Andalucia e é aquele tipo de alimento ou de comida que não há meio termos. Ou você ama ou você detesta de cara. Por quê? Porque ele tem um sabor forte, muitas vezes puxado mais para o alho, a depender da quantidade que você agrega. Provar mais uma vez, com outra colher limpa. E pronto. Tá pronto e vamos agora fazer a apresentação do prato. O Degustando Conversas de hoje recebe aqui o professor e gastrônomo Flávio Romero. Flávio, seja muito bem-vindo aqui ao Degustando Conversas. Hoje nós invertemos a ordem. Hoje eu estou na melhor parte, que é só provar aquilo que Flávio já preparou para você, para mim e para você de casa também tentar fazer aí com a receita. Flávio, primeiro eu queria assim agradecer a sua presença. A gente se conhece há um bom tempo. Você foi meu professor, minha mãe foi sua professora. É verdade. É isso, minha saudosa mãe foi sua professora, hoje você está na universidade, enfim, terminou cada um indo por um caminho, mas a vida é isso. Tivemos o início de conseguir fazer uma pós-graduação de gastronomia, eu não tive tempo de continuar, você concluiu. Você concluiu. Flávio, fala um pouco assim dessa sua vida de gastrônomo, eu não quero, daqui a pouco a gente fala sobre a UEPB, né, sobre essa sua relação muito próxima com a UEPB, hoje é professor há muito tempo, mas fala um pouco o que é que levou essa vocação de gostar de gastronomia, de gostar de ir para a cozinha literalmente. Na verdade, Fábio, eu costumo sempre dizer que talvez tenha sido também um pouco da necessidade. Eu casei muito jovem, né, e já gostava de cozinhar um pouco, aprendia com minha mãe, com minha avó, algumas receitas, e quando eu casei descobri que a minha esposa à época não sabia fazer nada. E eu tinha duas alternativas, ou eu ia fazer ou eu ia morrer de fome. Então eu decidi enveredar por esse caminho e foi uma relação legal porque eu aprendi muita coisa. E depois eu fui, a curiosidade de sentir cheiros, cores e sabores, né? A minha vida lá na Espanha, eu morei de 93 a 97 na Espanha. Fui fazer uma pós-graduação. Fui fazer o primeiro doutorado que eu fiz lá. E aí eu tive a oportunidade de mergulhar naquele universo gastronômico de Andalucia. Muito rico, né? Com aquela influência dos 700 anos de dominação dos mouros na península, né? E vivenciei dentro de uma casa, que é uma pessoa que eu sempre reverencio, sempre que posso, que é a Amélia. Que você gosta muito de ir, né? Às vezes quando Amélia, pelas mídias sociais, a gente exato, é porque a Amélia era uma pessoa que me acolheu como mãe, ela já não está entre nós, partiu para o etéreo, mas o esposo ainda está vivo, Pedro, com 87 anos, e a filha Tina é minha irmã de coração, né? É uma família espanhola, mas que também morou 20 anos no Brasil e que nos acolheu a mim, a minha ex-esposa e meus filhos. E tudo que eu aprendi de gastronomia da Espanha foi a Amélia. Mistura, e terminou tendo uma mistura desses dois universos. Exatamente. Desses três, né? O moro, exatamente. O espanhol e ao mesmo tempo aqui o nosso. Esse prato aqui que eu vou provar aqui é o quê? Esse prato é só para relembrar, uma sopa, um consumê típico de Andalucia, da região de Córdoba, que é salmorejo, que é a base de tomate, de azeite, de sal,
né? E o fundamental de dizer é que geralmente esse prato ele é utilizado na época do verão, o verão de Córdoba e de Andaluzia, Granada, Sevilha. Por isso se um prato aproxima aí a 45, 46 graus e é necessário que você mantenha os elementos gastronômicos da região, a forte influência árabe. Nós temos uma dificuldade do Brasil porque o tomate brasileiro é mais ácido, então se você demora a degustar, ele fica mais ácido, mas ele é pesado. E aí o importante é a decoração com Ramon Serrano, né, que eu procuro sempre usar o Ramon original da Espanha. Para manter a tradição do prato. Exato, né? Exato. Então é um prato que ele é leve, mas ao mesmo tempo o gosto é encorpado por conta da presença ele é um gosto do alho. Muito marcante. É marcante. Muito marcante. Esse é mais utilizado como o quê? Como entrada, como petisco? Como entrada. Enfim. Acompanha com vinho branco, a ideia é essa? Como entrada e como petisco. Por exemplo, apesar dele ser muito utilizado na época do verão de Córdoba, julho e agosto sobretudo, como ele virou o alimento mais conhecido de Andaluzia, de Córdoba, onde você for hoje em Andaluzia e até fora de Andaluzia, você encontra o salmorejo sendo servido nos restaurantes. Flávio, na sua visão, assim, o que é mais marcante dentro da gastronomia espanhola? Pode ser da região da Andaluzia que você falou, mas o que é marcante a nível de sabor, que diferencia muito dessa gastronomia da gente? O azeite. O azeite é fundamental porque o azeite de Andaluzia é reconhecido entre os melhores. E é diferente de outras regiões da Espanha? É diferente porque a depender da colheita, né? Por exemplo, nós temos um azeite lá chamado picual, que é um azeite de uma oliva que a gente tem pouco acesso no Brasil, que ele é feito à noite e é a primeira colheita. Ou seja, a azeitona quando está no ponto se faz a primeira colheita desse primeiro azeite. Então ele tem um sabor completamente diferenciado, ele é muito esverdeado, tanto é que o pessoal tem uma marca lá que é Esmeralda Verde. Ele é mais ácido, menos ácido? É mais ácido, né? É mais ácido porque é a primeira colheita. Isso. Mas assim, o que é fundamental naquela região da península é o que nós chamamos de tríade dos alimentos, que é exatamente pão, vinho e azeite. Né? E aí entra, demarcando terreno, o alho, que tem uma influência moura, né? Marcante moura. Isso. É marcante. Vamos aqui degustando aqui a nossa conversa e também degustando o nosso prato. E vamos agora com o próximo prato de hoje. E agora o nosso segundo prato, Flávio. Fala um pouco também sobre esse segundo prato, enfim, vieiras, enfim, todos os especiais que você trouxe aqui pra gente. Vieira que não é uma coisa tão comum aqui, né? Não, mas vieira... você pode sugerir aí outro ingrediente. Foi o que nós sugerimos de você substituir a vieira por qualquer outro molusco, né? E por que eu digo molusco e não crustáceo? Você pode substituir por polvo, você pode substituir por sururu, você pode substituir por marisco. Não aconselho substituir nem por lagosta nem por camarão, porque o molusco, a consistência é mais molinha, né? Mais mole. Então fica mais fácil de ele não desidratar muito durante o processo em que você está fazendo. A vieira é introduzida na gastronomia mais recentemente, com muito requinte. Isso. Razão pela qual não é muito barato. Razão pela qual o custo ficou muito alto, né? Mas assim, as experiências que eu fiz com polvo ou com outros moluscos também ficou muito bom. Esse é um prato que é uma combinação feita lá na Espanha e em São Paulo também, por essa família Rodrigues, quando morava aqui. Da região da Andaluzia também? Eles fazem, agora aqui há um diferencial, porque lá a receita original não tem leite de coco. Obviamente lá não tem leite de coco. Então quando eles vieram para o Brasil, trouxeram a receita para São Paulo e agregaram leite de coco. E há quem agregou já leite de dendê também, azeite de dendê. Fica muito forte. Muito forte. Fica muito forte. Mas particularmente... Eu prefiro assim sem, eu não gosto muito do... Só com o coco. E o coco ainda fica... ainda pesa um pouco. Isso. É marcante, né? Isso, muito. Então quer dizer que isso é de uma família que trouxe essa receita. Tem restaurante lá ou eles tipicamente... Não. São espanhóis que gostam de cozinhar e de comer muito e de beber muito. Você conheceu tal? Conheci e passei 7 anos convivendo com eles e desde 97 que eu mantenho relações com essa família, que é família de verdade. Irmãos afetivos que eu tenho lá na Espanha. Flávio, me diga uma coisa. Você está no UEPB há quanto tempo já? Você falava que já estava no tempo de se aposentar e tal? Não, eu tenho de UEPB 30 anos. E tenho de docência, junto com o tempo que trabalhei com o papai, 37 anos, 2 meses e hoje 29 dias. Então seu próximo projeto é assim que decidir se aposentar da universidade e se dedicar totalmente ao ramo da gastronomia? Agora eu não tenho interesse de montar restaurante. Por quê? Porque eu acho que você
sai de um processo de aposentadoria em que precisa estar mais leve, estar mais solto, e eu quero aproveitar a gastronomia com outras oportunidades que você pode ter. Então eu não tenho você interesse... Não quer ficar tão preso na cozinha. Não quero ficar preso porque quem tem restaurante é escravo de restaurante. Verdade. Né? Você não tem férias, você tem que ter alguém... Eu costumo dizer que as pessoas às vezes esquecem e acham que um restaurante, quando ele abre... É lazer. É lazer. O mais trabalhoso é você manter ele para funcionar, não é abrir não. Quando abre as portas, já está tudo pronto. É verdade. Quem não conhece o que é gastronomia, imagina que não. O trabalho é quando abre a porta. Não. Exatamente. Para abrir, já fez um trabalho anterior gigantesco, né? Que é exatamente. Então, assim, eu não tenho pretensão de montar nenhum negócio, mas ao mesmo tempo tenho pretensão de, talvez, montar uma cozinha experimental para aulas. Fazer curso, isso. Ou aproveitar que eu mais ou menos sei da aula, né? Aí já junta as duas coisas, junto didática, né? E aí, sim, a ideia é essa. Flávio, o que é, se fosse para você escolher um prato, né, que eu vou puxar pro lado familiar, que aí a gente geralmente puxa muito aqui pro programa, mas qual seria um prato que, tanto que você gosta de fazer, ou se você não gosta, mas que marca a sua família? É aquele prato que reúne a família. Seria o quê? Bode torrado com feijão verde, que são as raízes lá do Cariri, de minha mãe, de Livramento, que nós mantemos espaço lá. Tem uma casa nossa lá, tem um pequeno sítio e... Tradicionalmente, na sexta-feira ou no sábado, era bode e no domingo, galinha de capoeira, né? Às vezes pirão. A gente prova tudo no mundo inteiro, mas termina voltando para nossa... As raízes são mantidas sempre, eu não abro mão disso aí. Do que você é um cara que anda muito, é como eu, gosta muito de viajar, de conhecer novos sabores. O que é que lhe chamou a atenção na gastronomia mundial, assim? Se fosse um prato que você tivesse que escolher e você dissesse... Para não comer. Ou para comer. O que é que chamaria? Por exemplo, me chamou muita atenção recentemente, eu fiz uma viagem para Tailândia. Eu fui a viagem para a China que eu não tenho boas recordações não, mas... Minha filha casou e me levou junto na lua de mel, que é uma coisa inusitada, né? Mas eu fui junto, ocupando os espaços que eram possíveis, evidentemente. Mas aí na Tailândia, a comida ela é muito rica, tem um cheiro, tem muitas especiarias, mas é insuportável. Porque, para o paladar brasileiro, quem gosta de pimenta... A comida chinesa é igualzinha a essa. Pois é, então assim, foi uma experiência que eu, em termos de gastronomia, não quero repetir. Agora, a comida italiana, a comida espanhola, a comida portuguesa também, eu gosto muito. Então eu tenho uma identidade muito forte com a península, né? Com a Península Ibérica, Itália, Espanha e Portugal. E se eu tivesse de me dedicar, me especializar em gastronomia, seria nessa gastronomia da Península Ibérica, por questões de afeto mesmo, de afetividade. Flávio, eu quero agradecer a sua presença aqui no Degustando Conversa, cozinhando pra gente e também participando aqui da nossa entrevista. Enfim, quiser mandar uma mensagem aí para os nossos telespectadores, das nossas telespectadoras. Não, eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer a você, Fábio, a oportunidade, deixar o meu abraço aos telespectadores e mandar um abração muito especial a minha família da Espanha, Rodrigues, que de fato, sempre que eu tenho saudade da Espanha e bate aquela nostalgia, eu vou para a cozinha e faço alguma coisa e sinto a presença espiritual deles em minha vida. Então eu queria dedicar essa minha participação a eles. Com certeza, eu acho que a gastronomia tem esse papel. Com certeza. De unir as pessoas. É verdade. Né? Enfim, vamos aqui continuar degustando aqui o nosso prato e tocando o programa de hoje. Se quiser ver nossas novidades online, acesse facebook.com/degustando conversas. Você também pode mandar sugestões para o e-mail programadegustandoconversas@gmail.com. Acessar nosso canal no YouTube, Degustando Conversas, ou o Instagram, @Degustando Conversas. Nos encontramos próximo final de semana. Até lá.